Olá, artistas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo anterior, que é aquele vídeo que eu testei várias espátulas. Para quem não assistiu o vídeo anterior, não tem problema, pode assistir esse aqui primeiro, não tem uma ordem, tá? Então eu vou fazer uma série de 3 vídeos testando as espátulas que eu comprei. Então eu estava procurando espátula para comprar, preços e tal. As que eu costumo usar são essas de metal, da Ceramic. E acho que essa aqui é cerâmica também, mas tinha antigamente uma que se chamava Van Gogh, não sei se existe ainda, era bem parecida. Estão um pouquinho mais caras, mas são muito boas e duram muito tempo. Cuidando bem, duram muito tempo, tá? Então fui atrás dessas, pesquisando, acabei achando essas aqui. É um joguinho com 5 espátulas. Eu comprei no Mercado Livre, um preço bem legal. Não vou falar o preço aqui, porque às vezes o vídeo fica aqui e o preço vai reajustando, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, aí vocês podem comparar o preço das espátulas. Esse aqui, bem barato. Pintei um quadro abstrato com tinta a óleo. Foi ok, tá? Então me surpreendeu até. E essas aqui eu já comprei mais algumas, né? Mas eu já tinha também, são as de plástico, sabe? Então, também me surpreendeu positivamente. E agora eu vou testar com tinta acrílica, tá? Se você quiser ver o resultado com tinta óleo, é só termina de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo para me dar uma força, tá? E depois assiste o vídeo anterior e assiste também o resto dos vídeos, porque tem vídeos de aula de pintura, tem pintura orgânica, tem abstrato com rolo. Então tem algumas técnicas diferentes. Para você que já é artista, para você que tá começando a pintar, tá? Então, vamos lá. Depois desse aqui, pretendo ainda fazer uma paisagem, porque a paisagem, eu sei que precisa de uma espátula bem maleável, sabe? E coisa que essas daqui não são. Elas são meio duras, tá? Então, eu vou testar na paisagem também. Vamos lá. Tem uma tela aqui no tamanho 40 por 50. Coloquei uma fita aqui. Pintei já o fundo de bege, tá? Um bege bem clarinho, tipo uma areia clarinha. Coloquei a fita e dei uma seladinha aqui na fita, tá? Agora eu vou mudar aqui a posição do vídeo para vocês conseguirem ver como eu vejo, do mesmo ponto de vista que eu, tá bom? Então vamos lá, pessoal. As espátulas eu já apresentei para vocês. O que eu vou usar de tinta? Eu quero uma cor bem... Eu não quero muitas cores, tá? Quero fazer uma coisa mais simples. Então eu peguei o gris de Pine. Então peguei aqui gris de Pine. Peguei um tom de amarelo. Ah, mas eu vou pegar mais um, peraí, que eu não gosto só desse amarelo puro. Ó, peguei um amarelo ocre, um amarelo escuro, marrom e peguei um carmim, tá? Vou usar essas cores a princípio. Vou precisar também, fiz aqui, ó, um tom bege também, deixei a tinta bem diluída, ó, tá bem diluída. Essa cor aqui é pro fundo, tá? Um pouquinho levemente mais escuro do que aqui, porque eu quero que fique aparecendo esse passo-paporzinho aqui, tá bom? E vamos lá. Como é que eu começo? Ah, preciso de um pincel aqui, né? Ó, voltei com um pincel bem macio, porque eu vou usar para fazer o acabamento aqui da tinta na lateral. Tá, vamos lá. Vou começar com as cores... Deixa eu pensar. Eu não vou nem usar a paleta aqui, tá? Vou vir direto com a cor direto na tela. Vou começar com o carmim aqui. O carmim eu vou misturar com o gris, tá? Ó, coloquei aqui, ó, um pouquinho de cada cor. A cor tá um pouquinho grossinha, tá? Ó, necessário, quando você for pintar com espátula, papel toalha. Porque você pode até limpar com pano, mas é bom ter vários paninhos separados, porque você vai, ó, vai limpando, vai ficando grosso aqui, senão você vai se sujando de novo, tá? Então aqui, ó, ai, essa luz aqui. O outro vídeo que eu fiz só com a luz natural, é uma luz bem boa que tem aqui no ateliê,
só que ficou muito estourada a luz. Agora eu acabei deixando mais escuro aqui, vamos ver se fica melhor, tá bom? Então, ó, coloquei aqui as duas cores que eu comecei. Eu vou, ó, pegar aqui e vou começar a esfregar, ó. Colei a espátula. E esse carminho aqui eu quero descer clareando, tá? Ó, colei a espátula. A tinta acrílica, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais rápido que a tinta óleo, tá? Porque a tinta óleo dá pra ficar aqui o dia inteiro mexendo aqui. E a tinta acrílica não. Começou a afinar aqui, ó, ele já começa até a secar, tá? Então aqui, deu o efeito que quis. Ó, conforme as curvas que eu vou fazendo, ou retas, eu vou conseguindo efeitos diferentes, tá? Ó, tá vendo que eu trouxe a tinta pra baixo aqui, ó? Essa tinta que sobra aqui pode deixar, só não deixa muito grossa, porque senão depois ela pode até quebrar, sabe? Ó. Esse cantinho que sobrou aqui, a gente pode fazer com o pincel, tá? Ó. Pra ficar mais rápido um pouquinho. Na tinta óleo eu nem costumo usar o pincel. Às vezes. Às vezes eu faço fundo primeiro com o pincel na tinta óleo, sabe? Porque eu sei que não vai secar. Mas a tinta acrílica você já tem que ir vindo e já resolvendo até o final aqui, ó. Tá? Então, assim, usei a espátula de plástico, mas também já sabia que dava certo. Eu gosto muito de usar a espátula de plástico com a tinta acrílica, tá? Agora, eu vou testar essa espátula aqui, que é da boa, tá? Não que as outras sejam ruins, mas eu gosto muito dessa aqui. Agora eu vou botar um pouquinho do marrom. Aí o ocre. Eu tô colocando bem aleatório, tá, gente? Não tô muito pensando na composição aqui. É que também essa técnica, o que sair, saiu. Mas é bom dar uma pensadinha antes em cores, composição. Hoje eu tô com um pouquinho de pressa pra falar bem a verdade, porque eu me atrasei pra começar o vídeo. E a luz já tá diminuindo aqui, tá? Tá. Mesma coisa que eu fiz com a outra. Coloquei as cores, agora eu vou colar a espátula na tela. Colei. Tá? Eu vou cuidar aqui um pouquinho agora, não vou misturar já com a outra cor, mas ó, colei e tô esfregando. Tô esfregando. Eu botei bastante tinta, tá? Ó, tá vendo que aqui onde não tem tinta, ele não mistura, lógico, né? A tinta tá seca. Então eu preciso colocar mais tinta aqui. Se eu viesse com bastante tinta, eu ia vir com um amarelão até embaixo, mas eu gosto de ir suavizando. Então, ó, volto com aquela tinta mole que eu já tinha. Ui, botei até demais agora, pera, vou tirar um pouquinho. Ó, vou dar uma palhada aqui. Quando tem bastante tinta, também tem um limite, assim, né? Às vezes eu ponho tinta demais, daí tem que ir tirando, tá? Como é o caso agora, até botei um pouco de tinta demais, tá? Aqui. Ó, papel toalha. Melhor amigo da espátula é o papel toalha, porque senão vira uma meleca muito grande. Ó, aqui eu vou até tirar um pouquinho o excesso porque eu botei demais. Aqui. E também eu gosto bastante dessa textura, desse volume, mas quando fica muito alto, aí ela pode quebrar. Normalmente as pessoas vão com o dedo ali para ver o que que é, sabe? Mesmo depois de seca. Depois de seca não tem problema. Mas tem gente que vai com a unha.
Ó, bem gostosinha essa espátula. Mas na tinta acrílica, eu gosto um pouquinho mais da espátula de plástico. Porque ela é um pouco mais maleável. Ó, ó. Ó, se bem que, ó, se você vier com a mão mais leve, consegue dar uma alisadinha, tá? Aqui eu vou deixar essas marcas, eu gosto bastante dessas marcas, eu não vou ficar alisando não, tá bom? Vamos lá. Agora daqui pra cima, não vou colocar mais uma cor, eu quero subir com o gris, clareando o gris agora daqui, tá? Botei mais um pouquinho. Vou daqui, ó. Botei a cor aqui. Já saí pra lá. Tá, cheguei perto aqui. Colei. Colei. Vou esfregar. Ah, eu tenho que trocar de espátula, né? Eu tô testando as espátulas. Me empolguei. Tá. Essa aqui, ok. Ótima. Essa aqui é de metal, é como aquela ali. A diferença é que ela tem uma pontinha, eu vou usar ela mais para acabamento, para vocês verem, tá? E agora eu vou nessas espátulas, aquelas que eu falei que são mais baratinhas, tá? Ó. Ela funciona. Aqui, ó, como eu tô fazendo da cor para fora, aqui subindo com a cor, aqui dá uns efeitos diferentes, tá? Essa espátula aqui, ela é mais baixinha aqui na altura, então às vezes o dedo pega ali, então pode acontecer de você estragar o que você já fez aqui, passando a mão aqui, então tem que cuidar, tá? Ó, ela não é tão gostosa de trabalhar como as duas anteriores, mas ela vai bem, ó, ficou um efeito bem bonito aqui, olha aqui. Ó, viu? Já passei o dedo ali onde tava. Então esse que eu achei o problema na outra tela que eu achei o problema dessa aqui, além de ela ser mais dura. Mas funciona. Vou pegar essa menorzinha aqui agora. As menores têm um acabamento melhor. Agora eu vou testar essa aqui, porque eu quero alisar esse pedaço aqui. Então, quanto maior a superfície dela, mais ela cola, tá? Então, essa aqui colou, ó, e daí ela, você já não tem mais tanto controle sobre ela, tá? Ó, essa aqui fica bem coladona aqui. Essa aqui acho que ela serve bem para outras coisas que não são esse tipo de quadro, tá? Aqui só para dar um acabamento eu vou pegar a de plástico porque ela é mais suave aqui, ela não cola tanto. Ó, só para fazer o finalmente aqui, tá? E ainda vou finalizar com o pincel. Esse pincel aqui tá fora da água, mas só porque eu tô pintando aqui rapidinho, tá? Senão ele tem que ficar sempre dentro da água. A tinta acrílica estraga o pincel se ficar fora da água. Tá, ó, aqui ó, já tá até secando, ó, tá vendo? Tá, tá quase pronto. Porque aqui eu também não quero muita coisa, eu vou fazer um leve acinzentado aqui, tá? E aqui também. Eu não quero fazer muita coisa nesse quadro não. Quero fazer ele bem clean. Ó, vou botar um pouquinho só do gris e mandar ver nesse fundo aqui, ó. Ó. Aproveitar que a tinta aqui ainda tá molhada, o acabamento fica melhor.
Dá-lhe papel toalha, gente. Vai quase um rolo de papel toalha. Dependendo do quadro, vai mais do que um rolo de papel toalha. Aqui para fazer o acabamento, ó, vou puxar um pouquinho da tinta aqui, fazer um acabamento melhor. Ó, espalha, 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 espalha. É que aqui eu não quero muito efeito, eu quero só uma cor suave mesmo, tá? Vou botar um tiquinho do ocre aqui só pra não ficar só gris aqui, tá? Tem que chegar perto com a tinta aqui. Quando quiser uniformizar, ó, só redondinho assim. Vamos pegar uma espátula dessa aqui de novo. Ó, agora eu vou pegar essa bem grandona aqui, que é já pra dar o acabamento aqui. Tá, ó. Tô só alisando. Depois eu vou passar o pincel ainda, tá? O bom dessa espátula mais dura é nessas partes aqui, ó. Nessas puxadas, ela é melhor. Ó, tá vendo? Ó, no acabamento ela é melhor. Nesse tipo de acabamento, né? Aqui, ó, que é só no cantinho, eu vou com a pequena. Ó, já tá ficando tudo aqui. Ó, meu dedo já pegou aqui também, ó. Vou pegar agora aquela que eu falei que eu ia usar para os acabamentos. Essa aqui é aquela melhorzinha. E realmente, ó, só de pegar nela eu já senti uma diferença aqui para ela correr aqui, tá? Então, assim, o que eu senti aqui com a tinta acrílica? Tem uma coisa meio ruim na tinta acrílica, é que a gente tem que pintar muito correndo, sabe? Então, isso eu não gosto muito nessa técnica, pelo menos. Tem técnicas em que a tinta acrílica, ela é melhor, porque você vai fazendo, ela já vai secando, você vem por cima, já consegue outros efeitos, tá? Nessa técnica aqui, apesar de ficar um efeito bem legal, quem tá começando vai se bater um pouquinho, tá? Porque vai ver que, ai, quero misturar mais, mas a tinta já tá secando. Então, isso é uma coisa ruim. Lado bom, daqui a umas 3 horas tá tudo sequinho, tá? Coisa que na tinta óleo vai levar 10 dias para secar, mais ou menos, um quadro desses, tá? Então tem seu lado bom, seu lado ruim. A tinta óleo você também consegue trabalhar um pouquinho mais, mas às vezes o simples ele fica mais legal. Às vezes menos é mais. Quem estiver começando agora vai ver que vai ter vontade de ficar mexendo, 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 mexendo. Quando vê, misturou tudo. Mas faz parte. O ideal é fazer vários, até você começar a entender a técnica, sabe? Não é fazendo uma vez só que a gente aprende. Às vezes, o primeiro, claro, como a gente está ali caprichando, às vezes o primeiro sai ótimo, o segundo sai ruim, o terceiro sai ruim. Acontece, eu acho que acontece com todo mundo, tá? Mas se você fizer 10, com certeza você vai melhorar bastante. E se você fizer 100, vai ficar ótimo, maravilhoso. Como diria um professor que eu tinha na faculdade. Quer fazer bem feito? Faça 100 vezes, tá? E eu concordo plenamente. Toda vez que eu faço alguma coisa e não fica bom, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto,
eu penso que eu ainda não fiz o suficiente. Cada vez que eu começo a pintar uma técnica nova, eu penso que é só o início, que eu tenho que manter uma constância, fazer várias vezes. É como os vídeos aqui, pessoal. Peço desculpas pela qualidade dos meus vídeos, às vezes do som, eu tô aprendendo, tá? Eu acho que do primeiro para agora já melhorou bastante, mas tem muito para melhorar ainda. Então eu peço que me deem uma força, curtam, comentem, se inscrevam. Eu tenho certeza que no meu... É que assim, eu já tenho vários vídeos aqui no canal, que eu comecei há muitos anos postando aulinhas para as crianças, os kits de pintura, e só que eu postava assim, tipo, 1, 2 vezes por ano, então não criei uma constância, tá? E agora que eu voltei com o canal. Então, eu tenho certeza que daqui a um ano, se eu continuar, né? Agora eu tô postando bastante. Se eu continuar, eu tenho certeza que meus vídeos vão ficar bem melhores, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Seguinte, aqui eu terminei de pintar, tá? Vou botar um pouquinho de tinta aqui porque ficou uma mancha que já tinha secado aqui. Tá? E uma coisa que fica legal também é dar umas puxadinhas. Umas puxadinhas pra fora aqui, sabe? Dá pra fazer com o pincel depois de seco também. Isso aqui, com a tinta óleo, fica bem melhor, porque a tinta de baixo já ainda tá molhada. E aqui, ó, já tá secando, ele já vem falhando, tá? Se precisar, depois que secar, eu passo um pouquinho com a tinta, com o pincel. E para finalizar, e para demonstrar também, vou botar um tiquinho de branco aqui no meio, aqui, ó. Só para dar uma... Então, minhas considerações sobre as espátulas. Eu acho que eu acabo deixando vocês mais na dúvida do que na certeza de qual que eu gostei mais. Porque eu realmente estou me surpreendendo com essas aqui, essas baratinhas aqui. Eu achava que não ia rolar, tá? Mas tá dando tudo certo. Então, assim, vale a pena comprar? Vale, porque o preço delas é muito bom. Então, isso aqui você vai usar para várias coisas, para passar massa, sabe? Eu acho que o custo-benefício ótimo. Essas aqui são as minhas preferidas. São um pouquinho mais caras? São, mas é um material muito bom para sempre se cuidar bem, tá? E essas aqui também não são tão baratinhas assim, mas elas são gostosinhas de lidar. Esses aqui a gente usa sem dó. Então, assim, fica a seu critério, tá? Se você for pintar a paisagem eu vou gravar ainda, tá? Mas eu tenho quase certeza que essa aqui não vai ser muito boa para paisagem, tá? Então eu já deixo avisado. Me acompanhem para saber o resultado depois, tá? Essas aqui eu sei que sim. Essa aqui também não é tão boa para paisagem, mas até que vai, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Para você que ficou até o final, se puder, curte o vídeo, comenta, se inscreva no canal e continue assistindo meus vídeos, tá bom? Valeu, obrigada, até a próxima.